Estou muito feliz, meu coração está muito alegre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus seja louvado. É bem verdade que as palavras do nosso pastor Antônio falou esta noite. Glória a Deus, Deus seja louvado. Eu lembro que quando eu me converti ao Evangelho, eu ficava desesperado quando eu via Deus usar um homem ou uma mulher. Eu ficava desesperado para ofertar na vida da pessoa. Me faria sujeito à mesma palavra a qual Deus falou a Abraão. Ou seja, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quando eu vejo, quando Deus está usando, pode ser um pastor, um pregador, eu amo ofertar na vida daquela pessoa. Aleluia! Deus seja louvado. E assim eu tenho feito desde quando o Senhor me levantou para pregoar, como pregoeiro da tua palavra. Glória a Deus, Deus seja louvado. O outro pastor meu, quando eu congregava no outro ministério, ele ficava bravo comigo, falava: William, você tem que ofertar na casa de Deus, mas nem sempre Jesus mandava ofertar na casa. Às vezes Jesus mandava ofertar na vida de alguém na rua, na vida de outra pessoa, ou até mesmo em outro ministério. Mas quando eu entrei nesse ministério, quando eu fiz menção de aceitar, a unir com esse ministério, amada igreja, eu abençoo a casa do Senhor com a mão, na outra mão Jesus já me retribuiu 10 vezes mais. Amém, Jesus. Muito rápido o Senhor tem me abençoado nesse ministério. Quando eu penso que eu estou abençoando, na outra semana, Jesus me devolvendo 10 vezes mais. Glória ao Senhor. Deus seja louvado. Amada igreja, vocês já viram um rebanho de gado quando eles ficam no pasto? Esses dias eu fui numa fazenda e vi um temporal forte e fiquei reparando o rebanho de gado. Alguns estavam longe e os pequenos no meio do pasto. Quando aquele tempo fechou, os maiores vieram e cercaram os menores. Todo o rebanho, eles fazem isso para se proteger do frio. Todo o rebanho se faz isso para se proteger da chuva. Porque o calor um dos outros aquecem. Ou seja, o calor daquele que está fora, daquele que está longe, começa a aquecer aquele que está dentro, aqueles pequenininhos. E o calor daqueles pequeninos aquece uns aos outros. Glória a Deus, Deus seja louvado. O Senhor me trouxe aqui esta noite para pregar a tua palavra a profetas, a obreiros, a obreiras. Glória a Deus, Deus seja louvado. Ou seja, não importa se você veio de longe, se você está com frio, certamente você não vai voltar da mesma maneira que você entrou esta noite. Glória, eu creio, Jesus. Cumprimente o seu irmão do lado, diga para ele que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. E a amada igreja, eu louvo pela vida do nosso pastor Antônio. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Antônio, a qual Deus tem usado nessa terra. O pastor mencionou sobre a respeito de casamento, a qual muitas das vezes o homem olha para um rosto perfeito, as curvas perfeitas, a cor do cabelo perfeito, quando esquece de olhar para aquilo que é mais fundamental ao escolher um cônjuge, ou seja, ao pedir, a começar a orar por alguém, tanto a mulher por o homem ou o homem pela mulher. Esquece de olhar a resistência do joelho da pessoa. Glória a Deus, Deus seja louvado. Amada igreja, para não ocupar muito tempo, a palavra vai ser breve. Abra a sua Bíblia Sagrada no livro da Revelação. Livro da Revelação, Apocalipse. Glória a Deus.
Deus seja louvado. Apocalipse, capítulo 2. E o versículo é o 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos achou? Vou morar no céu. Vou morar no céu. Quantos ainda estão procurando de misericórdia? Misericórdia em Jesus. O texto vai nos dizer: segunda carta à igreja Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso. Diz: o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Os irmãos glorificam a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, diga graças a Deus por esta palavra. Graças a Deus por esta palavra. Amada igreja, eu gostaria de começar o contexto da mensagem de hoje perguntando para você: por que é que Jesus veio à Terra? Por que nosso Senhor Jesus precisou descer a esta terra? Por que é que o Verbo se fez carne? E por que ele, sendo feito carne, habitou conosco? Por que, amada igreja? Quantos conseguem me responder? Alguns poderão dizer: mas pregador, é porque Deus amou o mundo. Outros poderiam me dizer: ele veio, padeceu pelos meus pecados, porque ele sabia que eu não ia dar conta. Glória a Deus. Mas por que será que Jesus nos teve que vir para que padeceu por nós? Por que será, igreja, que o nosso Senhor Jesus veio e sofreu aquilo que era para mim e para você sofrer? Glória a Deus. Deus seja louvado. Por que ele, o homem santo, o homem mais santo dessa terra, pisou sobre ela? Por que ele passou pelas nossas mesmas necessidades, pelas nossas mesmas dores? Por que Jesus sentiu fome, sentiu sono? Por que ele precisou, ele sentiu dor? Jesus, ele veio para a terra e ele foi revestido de um corpo parecido com esse daí que você está usando, a qual nós teremos que devolver a ele à terra. Por que Jesus padeceu necessidade extrema do corpo, ou seja, foi açoitado, foi moído? Glória a Deus, Deus seja louvado, mas não merecia. Glória a Deus, Deus seja louvado. Quantos conseguem me responder? E a real intuição do nosso Senhor Jesus ter pisado sobre essa terra. Jesus, ele vou responder, amada igreja. Jesus, ele veio nessa terra para nos dar 3 dádivas. 3 dádivas, a qual eu e você alcançamos através de 3 passos do Evangelho. Jesus, ele veio para nos dar 3 presentes.